despertos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Mindset Desperto. E hoje nós vamos falar sobre rejeição, um assunto extremamente importante e que muitas vezes atrapalha o nosso crescimento, o nosso sucesso e a nossa prosperidade. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no nosso podcast, deixe o seu comentário para que a gente possa cada vez mais disponibilizar conteúdos de mentalidade, neurociência e expansão de consciência aqui para vocês. Vamos para o nosso conteúdo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a rejeição. Quando a gente tem esse sentimento de rejeição, e a maioria de nós temos, a gente bloqueia a prosperidade e a abundância de chegar na nossa vida em todos os aspectos, nos relacionamentos, no dinheiro, no trabalho. A rejeição, às vezes, ela não está transparente para nós. Você pode nem imaginar que você tem, mas como eu disse, a maioria de nós temos. Vamos supor que a sua mãe, ela engravidou antes da hora. Só que a sua mãe, só da sua mãe não ter te planejado a gravidez, assim que ela descobriu, por mais que ela tenha ressignificado e aceitado inicialmente, você foi rejeitado, você foi um susto. E isso passa a ser um sentimento de rejeição para o feto. Todas as vezes que a mulher na gravidez, ela tem que ela toma algum susto, ela fica nervosa, né? Ou ela tem sentimentos de angústia e preocupação com relação àquilo, o que acontece? O corpo dela, ele demanda energia para o cérebro para que ele possa controlar essas emoções. E essa energia vem do útero, ou seja, todo aquele quentinho do útero que o neném está ali sentindo, ele para de existir para que o corpo possa mandar energia para o nosso cérebro, para a nossa mente controlar aquelas emoções. Então o útero ele acaba ficando gelado, frio, e nesse momento, de forma inconsciente, o feto se sente rejeitado pelo seu espaço, pelo lugar ali onde ele se encontra. Então, você pode ter adquirido esse sentimento de rejeição desde o útero da sua mãe, seja por ela não querer a gravidez, por ela se sentir preocupada, por ela ter tido uma gravidez inesperada, ou por ela ter passado por qualquer tipo de situação que fez com que ela tivesse sentimentos de medo, de angústia, de preocupação durante esse processo. Essas informações, elas ficam gravadas em você. Se os seus pais, eles foram pais distantes, que não te deram amor, não te deram carinho, muitas vezes não porque eles não queriam, mas às vezes porque tinham que trabalhar e te deixavam sozinha, sozinho, tudo isso cria um sentimento de rejeição. Todo esse sentimento, ele prejudica a nossa vida adulta e a nossa autoestima também. Se a sua mãe teve depressão pós-parto, se você passou por alguma humilhação, se você sofreu bullying durante a sua vida, a rejeição ela se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Você pode não ter autoestima, e essa falta de autoestima pode estar relacionada à rejeição. Você pode não se achar boa ou bom o bastante, e isso também está relacionado à rejeição. Se a sua mãe te batia, se sua mãe te batia, te colocava muito de castigo, isso inconscientemente pode ter te gerado um sentimento de ser rejeitado, de não ser amado, e isso fica gravado nas suas células, nos seus neurônios, na sua mente. Tudo isso é rejeição. As pessoas rejeitadas, elas imploram por atenção na vida adulta. A pessoa que ela é rejeitada, ou ela implora por rejeição na vida adulta, ou ela rejeita as outras pessoas e as situações na vida dela, mesmo que de forma inconsciente. Então, se você tem esse sentimento de rejeição dentro de você e ele ainda não foi muito bem trabalhado, você pode estar rejeitando relacionamentos maravilhosos na sua vida, rejeitando oportunidades e rejeitando também o dinheiro de chegar até você, porque você não se acha boa o suficiente, tá? Quais são as consequências da rejeição na nossa vida? A pessoa que ela sofre com a rejeição, ela é um adulto carente que quer atenção o tempo todo. Ela pode ser ciumenta, ela pode ser insegura, não se achar merecedora,
ou uma pessoa que não consegue ficar sozinha, uma pessoa que ela atrai, né, de certa forma, a traição para a vida dela, porque ela fica naquele sentimento de que as pessoas estão ali rejeitando ela, de que ela está sendo rejeitada a todo momento, de que as pessoas não gostam dela, de que ela não é boa o suficiente, tá? E isso acaba atraindo situações de rejeição para a vida dela e de traição. Necessidade de aprovação. Uma pessoa rejeitada, ela sente necessidade de ser aprovada o tempo todo. O tempo todo ela precisa de aprovação para que ela consiga seguir a vida dela. Eu vou dar um exemplo para vocês, meu, tá? O que acontecia? Eu não sei se na gravidez a minha mãe teve algum susto, provavelmente sim, mas durante a minha infância eu ouvia muito que eu era uma criança desastrada. Ai, você é muito desastrada, não sabe fazer nada direito, tudo que você põe a mão você quebra. E isso gerou em mim um sentimento de rejeição, um sentimento de que eu não era boa o suficiente, de que tudo que eu colocava a mão eu poderia dar errado. Então, na minha vida adulta, na minha adolescência principalmente, eu desenvolvi essa necessidade de aprovação. Então, tudo que eu ia fazer, por mais que eu soubesse que aquilo ali era certo, que eu estava fazendo da maneira certa, eu pedia para outra pessoa conferir. Eu não tinha coragem de fazer por mim mesma, porque eu achava que eu não dava conta. Além disso, eu achava que todos na escola estavam falando de mim. Todos os lugares que eu olhava e as pessoas estavam conversando, eu gerava na minha mente que aquelas pessoas estavam falando de mim. E eu me sentia constrangida, me sentia rejeitada. Muitas vezes aquelas pessoas nem estavam falando nada. Mas, como eu já tinha esse sentimento de rejeição dentro de mim, eu achava que todos estavam olhando e falando sobre mim. Isso também é um sentimento de rejeição. Depois eu vim a trabalhar isso, né? Comecei a entender um pouco mais sobre isso e hoje melhorou muito, tá? Tudo isso, esses sentimentos de rejeições, eles podem vir de forma inconsciente. Você pode nem mesmo se dar conta que você tem, como eu falei lá no início. Mas isso prejudica muito a sua prosperidade e abundância. E a gente precisa começar a olhar para isso. Todos nós temos feridas. E o meu intuito aqui não é te magoar, é te fazer melhor. Eu não quero que você lembre das suas feridas do passado e se sinta mal. Eu quero que você lembre dessas feridas, que você ressignifique tudo isso e que você siga a sua vida de uma forma mais leve, mais plena. Tudo que é em excesso precisa ser olhado, né? Tudo que tem excesso esconde uma falta. Ou seja, a pessoa que ela é viciada em jogos, que ela fica muito tempo ali no joguinho, uma pessoa que fica muito tempo no celular, uma pessoa que compra muito, compra compulsivamente, né, que é um comprador compulsivo, uma pessoa que tem vícios, manias, tudo que é muito esconde uma falta, e essa falta pode ser a falta de amor que ela não teve na infância, ou o sentimento de rejeição que gerou nela e ela acabou se sentindo não amada, não aceita pelas outras pessoas, como eu contei aqui para vocês que aconteceu comigo. O primeiro passo para mudar é reconhecer e admitir isso. Pense em situações da sua infância que te fizeram identificar a rejeição. De repente, você foi lá na educação física e ninguém te escolheu, ou as pessoas riam de você, ou de repente você foi fazer alguma coisa e sua mãe falou que você não sabia fazer, ou você ouviu histórias de que a sua mãe teve uma gravidez inesperada. Tudo isso podem ser sinais de rejeição na sua vida. Então pense sobre isso. E nesse momento, se sinta amada e abraçada e se permita curar. Essa é você, essa é a sua história. Você não pode apagar a sua história, não tem como voltar lá atrás e ignorar quem você é. Mas você pode fazer diferente a partir de agora. E a gente consegue fazer diferente a partir do momento que a gente identifica esses sentimentos em nós. Descubra o que está fazendo você encobertar essa dor da rejeição. O excesso de ajuda, ou seja, a pessoa que é prestativa, sabe aquela pessoa que ela quer fazer tudo, ela quer ajudar, é aquela pessoa muito prestativa, também pode significar uma rejeição. Por quê? Ela é prestativa, né, ela quer fazer tudo para todo mundo justamente para ela se sentir amada, para que as pessoas não rejeitem ela, para que ela não se sinta rejeitada.
tá? E o prestativo, ele é um dos nossos sabotadores internos. Eu vou trazer mais para frente na jornada para vocês sobre os sabotadores, tá? O prestativo é um deles. Quando a gente é muito prestativo, isso sabota a nossa prosperidade e abundância, justamente porque a gente está escondendo uma dor por trás disso, que é a dor da rejeição, tá? Então, identifique esses pontos de rejeição na sua vida, né? Pense um pouco sobre isso, perceba se você sente esses sentimentos em você de não se sentir boa o suficiente, de ser muito prestativa, querer ajudar todo mundo, ou de não ter autoestima, de não se achar boa o bastante, né? Se você apanhou na infância, sua mãe deixava você muito de castigo, pense sobre isso. Isso pode estar de forma inconsciente bloqueando a sua prosperidade.